Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. Quero falar de Maria e ver se você cabe aí na história dela. Glória a Deus. Lucas 1:26 diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita é tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Eu vou repetir só esse texto: para Deus nada é impossível. Amém. Então disse Maria: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui é casada? Quem não é casado? Quem quer casar? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, vou te falar uma coisa. Deixa eu falar primeiro aos homens que estão aqui. Quando Deus criou o homem, Deus tirou o homem dele. Deus não tirou o homem da terra, Deus não tirou o homem da água, Deus não disse nasça o homem, Ele disse façamos. Tudo que nasceu, Deus disse haja, e houve. Deus disse terra, produza flores, produza árvores. Se você tirar a árvore da terra, ela morre, porque ela desliga da fonte. Deus não disse peixe nasce, Ele disse água, produza peixes. E por isso que o peixe você tira da água, ele morre, ele é desligado da fonte. Mas quando Deus criou o homem, Ele não disse homem nasce, Ele disse façamos. Essa linguagem façamos, ela dá o sentido do que Deus pôs a mão. Deus não disse haja e houve, Deus criou. Ele pôs a mão, Ele formou o homem do pó da terra. Ele trabalhou nesse projeto. E aí um dia esse homem nasce, Deus pega o homem e leva diante dos animais. E a Bíblia diz que o homem colocou nome em tudo. Tudo foi o homem que colocou o nome. E tem um texto que diz assim: mas para o homem não se achava uma esposa que lhe fosse idônea, uma companheira que lhe fosse idônea. Por quê? É como se Deus estivesse dizendo: Adão, você não vai poder se relacionar com nada que eu criei intimamente. Por quê? Porque não tem a sua mesma natureza. O homem é o único ser que tem o Espírito de Deus.
Tudo tem alma, mas não tem espírito. Por isso que você consegue domar um animal, porque ele tem alma, mas ele não tem espírito. Porque foi só no homem que Deus soprou o espírito. Por isso que todos os animais se relacionam com Deus por causa da criação. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração de outro dia, sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Mas o homem não. O homem se relaciona com Deus no espírito. Por isso que quando um animal morre, ele volta para o seu lugar de origem. O que é da terra volta, e o que é de Deus volta para Deus. Eu tive que estudar sobre isso quando morreu um peixe lá em casa. A Bruna era pequenininha, morreu um beta, peixinho beta, e ela pegou o peixe morto, começou a chorar e disse: ora, pai, ora para ele ressuscitar. E eu botei o peixe na mão, orava, ressuscitava. O peixe não ressuscitou, mas eu ressuscitei, porque eu comecei a pensar. E ela disse: ele foi para o céu, né, pai? Eu disse: boa pergunta. E eu fui estudar, porque eu não tinha certeza. Eu disse: não, ele não pode ter ido, porque o que é de Deus volta para Deus, o que é da terra volta para a terra. E aí eu fui entender e fui estudar sobre isso. E eu entendi que Deus se relaciona com tudo por causa da criação, mas com o homem não. Por isso que Deus não usa o homem, Ele quer possuir o homem. Tem coisas que Deus usa, tem coisas que Deus possui. Porque usar, Ele pode usar um galo. Ele usou um galo. Ele usou um jegue para Balaão. Ele pode usar qualquer coisa. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia o que Deus faz. Mas o homem, ele não foi criado para anunciar o que Deus faz. Ele foi criado para anunciar o que Deus é. É diferente. E aí, um dia Deus começou a falar isso comigo. Ele disse: Luiz, sabe por que você se relaciona diretamente comigo? Porque você saiu de mim. Eu disse: uau. Ele disse, e ele começou a me mostrar a figura de Adão. Adão, você não pode se relacionar com nada intimamente que eu criei. É como se ele dissesse assim: para o homem não se achava uma companheira que lhe fosse idônea, ou seja, algo que completasse. Adão já não era completo? Era. A mulher não foi feita para completar o homem, ela foi feita para completar o propósito, porque ela tem propósito também. Amém? Porque um homem que não é completo, ele não deveria nem se casar. A palavra solteiro, ela vem da palavra sou inteiro. Ou seja, eu tenho que ser inteiro para me casar. Porque se eu me casar na dependência emocional, carência, eu vou querer que o outro supra as minhas carências. E não é, a ideia não é essa. Porque eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer o outro feliz. Obrigado pelo seu aleluia. Veja bem, Deus tirou o homem da onde? Dele. Deus tirou o homem dele e depois entrou no homem. E Deus falou um dia comigo assim: Luiz, deixa eu te falar uma coisa. Dentro da Iraci tem uma coisa que não tem dentro de outra mulher nenhuma. Eu disse: o que, Senhor? Ele disse: a sua metade. Como assim? Vocês não são uma só carne? Então deixa eu te explicar uma coisa. Assim, Luiz, como eu tirei você de mim, eu tenho que tirar a Iraci de você. Por isso que o homem saiu de Deus e a mulher saiu do homem, porque a forma que ele cuida da sua esposa determina como que ele adora a Deus. Por isso que casamento, aliança, a forma que eu cuido da Iraci determina se eu sou um adorador ou não. E vice-versa, né, irmã? Pai do Senhor. Está devendo aqui, hein? Bom. Por quê?
A Bíblia diz que um homem que não cuida bem da sua esposa, nem as suas orações são atendidas. Está na Bíblia, está nas Escrituras. Pedro, depois de você ler capítulo 2, está lá. Então não adianta orar se você não cuida bem da sua esposa. Eu não estou fazendo tudo que eu estou falando. Fica falando essas coisas. Oh, me ajuda aí, dá um glória a Deus aí, alguém, algum homem, aleluia. Eita, Oh, dá glória a Deus aí, Revel. fica falando essas coisas, a Dani está ali também. Porque Deus tirou o homem dele e depois entrou no homem. E agora é como se Deus dissesse assim: Adão, eu vou tirar uma pessoa de você, para a forma que você cuidar dela, você vai entender como eu cuido de você. Por isso que a mulher é a glória do marido, o marido é a glória de Cristo, Cristo é a glória de Deus. Por isso que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Quando fala que é cabeça, não está dizendo que ele manda nela, está dizendo que ele exerce autoridade em favor dela, porque a autoridade sempre é em favor do outro, não sobre o outro. Então, quando eu leio esse texto aqui de Maria, eu aprendo uma coisa, que Deus pode fazer sem você. Mas parece que Deus espera você chegar para você participar do que Deus está fazendo. Deus pode fazer ou não pode? Amém? Ele precisou de uma mulher para fazer Adão? Precisou? Não, mas para trazer seu filho à terra, ele usou uma mulher. Ele usou uma mulher. Então Deus pode fazer sem a gente. Agora parece que Deus espera a gente chegar para a gente participar do que Deus está fazendo. Deus não precisa de mim para fazer nada, mas Ele me deixa participar do que Ele está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, não dê a um homem, não dê a uma mulher aquilo que você precisa dar somente a Deus. Em nome do Senhor. Eu não posso amar a Iraci mais do que eu amo a Jesus. Não, Luiz, não. Por isso que eu a amo através de Cristo. Porque amando através de Cristo, eu aprendo a cuidar, eu aprendo a zelar, e vice-versa, irmã. Entendeu? Então assim, tem coisas que não é o seu marido que vai construir, porque Deus não dá um homem para uma mulher, Ele não dá um esposo para uma mulher, e não dá uma esposa para um homem. É um homem e uma mulher que se juntam. O trabalho de formá-la uma esposa é do marido. O trabalho de formar um esposo é da esposa, é da mulher. Amém? Então me entenda no espírito, por favor, gente. Pastor, e eu? O senhor está falando aí de marido, mulher, e eu que sou solteira, sou viúva, sou separada, como é que eu vivo? Do pai, do filho. Vai orar, minha filha. Fica casada com Jesus aí até aparecer alguém que cuide de você como Jesus cuida. E tá, pastor, e que homem que eu devo casar? Um homem que ama Jesus. Um homem que ama Jesus vai cuidar de você. A não ser que você tenha uma chamada para ser eunuco, né? Para ficar sozinha, não quer casar mais. Eu quero ficar sozinho. Ok, fique. Você pode. É o seu direito. Você pode querer isso. Mas uma coisa é certa: não espere uma crise para descobrir o que realmente é importante para a sua vida. Não espere uma crise, não espere algo para que você saiba o que realmente é importante para a sua vida. E tome cuidado para que você não se torne uma referência para você mesmo. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Por isso que não é bom que o homem esteja só. Isso não cabe só para casamento, não. Isso cabe para tudo, para amizade. Isso cabe para relacionamento, cabe para profissão, para trabalhar junto. Então, porque a partir daí, se você se tornar uma referência para você mesmo, você não consegue mais ouvir ninguém.
Porque alguém que vai confrontar o que você pensa, o que você acha, está descartado do seu rol de relacionamento. E ninguém cresce sem confronto, irmãos. Casamento é confronto. Aquela turma que diz, eu não sei, a gente não briga lá em casa, é um perigo. Quando briga, não sabe. Tem que aprender a brigar. Se quiser, a gente pode dar um curso, eu ir assim, para vocês, como se briga. Né, amor? A gente pode ensinar como vocês brigam e depois dormem junto. Deixa eu vou contar. Às vezes o negócio esquenta lá em casa, entendeu? É verdade, esquenta. Aí a gente senta na cama para conversar. Se nós vamos ficar assim, ninguém vai conversar. Eu digo, vamos conversar. Então fala tudo. Eu falo tudo que eu não gostei, ela fala tudo que eu não gostou. E ela diz, vamos conversar. E não pense que vai terminar em sexo, porque não vai. Eu digo, eu nem quero mesmo. Entendeu? Nem isso aí para mim é segundas opções. Tem solteira, mas elas vão casar. E aí a gente briga. Ela disse, eu não gostei que você falou isso, não gostei. Eu disse, eu também não gostei. Você está assim, entendeu? Aí não, aí pronto, aí tá bom. Amém? Você, né? Não, eu também não gostei. Pronto. Amém? Amém. Boa noite, beijo. Aí apaga a luz. Aí apaga a luz. Ela começa a rir, eu começo a rir. Oh, sem vergonha. Oh, bicho sem vergonha. Não é legal, gente? É legal, não é? Claro que é. Então, eu tenho que falar de Maria. Vamos falar de Maria, né? Deixa eu falar uma coisa. Você tem que transformar a sua casa numa missão. O seu lar é uma missão que Deus colocou na terra. Deixa eu te falar, isso não tem a ver só com você, não tem a ver só com a sua alegria, com a sua felicidade. Isso tem a ver com tudo que te rodeia, com tudo que está perto de você. Tem a ver com as crianças que você gerou, tem a ver com as pessoas que você discipulou. Isso não tem a ver só com você. Então não pense que as suas decisões têm a ver só com você. Elas vão afetar para sempre as próximas gerações. Então, queridos, transforme o seu trabalho em uma missão. Transforme o seu lar numa missão. Transforme a sua empresa numa missão. Transforme o seu chamado numa missão. Porque se isso for uma missão, trabalho qualquer um pode fazer, mas a missão não. A missão você tem que empregar o seu coração junto. E aqui eu começo a falar de Maria, porque, irmão, eu estou falando de uma menina que não tinha mais de 14 anos. Segundo estudos cronológicos, Maria não tinha mais de 14 anos. Ela era uma menina que estava desposada com um homem muito mais velho que ela, chamado José. Desposada era como se fosse noiva. Ela estava esperando o momento para casar. E aí o anjo do Senhor aparece para ela de madrugada, à noite, e diz assim: ô Maria, eu sou enviado de Deus. Legal. Eu vou colocar algo na sua vida que vai mudar a sua vida para sempre. A minha pergunta é: você está servindo a Deus por causa da sua felicidade ou por causa do propósito de Deus na sua vida? Porque eu vou te falar uma coisa: se você entra por essas portas, senta nessas cadeiras, faz curso de mulher única, faz curso de escola Esther, faz tudo quanto é, né, a Desconectadas, faz tudo o que você precisa fazer. Se a preocupação é só a sua felicidade, deixa eu te falar uma coisa, querida. Ano que vem você está em outra escola, e no ano que vem na outra escola. Você não vai achar esse lugar nunca. Não vai, porque crescer dói. Crescer dói.
Evangelho não tem a ver só com a sua felicidade. Ah, mas o meu marido faz isso. Ah, mas eu penso assim, ele pensa assim. Tá, e o que a Bíblia pensa, o que o Evangelho pensa? Uma vez perguntaram para a esposa do Billy Graham, um dos maiores evangelistas da nossa era, que já está na eternidade, se ela já pensou em divórcio. Ela disse: divórcio não, só homicídio. Eu não pensei em deixar ele não, pensei em matá-lo. Vai dizer que você nunca pensou, querida. Ah, sua carinha de anjo, olha que bonitinha. Se esse homem morresse para me viver minha vida. Aleluia. Tu já ouviu isso, macho? Não? Nem dá para falar, né? Irmã tá lá, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não foi uma boa ideia me chamar para pregar para mulher, não. Não foi. Eu falei para ele assim: eu não estou afim. Deixa eu pregar para os pastores que estão acostumados a me ouvir. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmã. Imagina, um anjo aparece para uma menina de 14 para 15 anos e diz assim: ah, você vai ter um filho. E esse filho vai ser filho de Deus. O anjo não perguntou o que nós vamos fazer com José. Ele não perguntou: olha, isso vai complicar a sua vida, você pode até morrer, porque se você aparecer grávida e dizer que é do Espírito Santo, ninguém vai acreditar. Você pode ser apedrejada, morta. Ela não perguntou nada, ela diz assim: eis aqui a tua serva. É o céu que está colocando isso em mim? Então eu estou aqui. É para mim gerar isso? É o Filho de Deus? Uau! Eu vou ter que anular um pouco a minha vida para viver o projeto que Deus tem para mim? Eu vou te falar isso, o feminismo não te ensina. Deixa eu te falar uma coisa, irmã. Maria ela não oscilou, não vacilou e não perguntou nada. Então eu queria fazer algumas perguntas para você. Você se deu conta do que você está gerando? Esquece, não estou falando de filho. Eu estou falando, o que é que você está gerando quando você serve a Deus? Que tipo de evangelho você está gerando? Isso não tem a ver só com a sua alegria, minha querida. Porque o evangelho que não ensina você a negar a si mesmo não pode ser de Cristo. Pastor, mas você não está pensando na minha felicidade? Claro que eu estou. Mas eu estou pensando numa felicidade eterna. Eu estou pensando numa felicidade eterna, de viver para sempre, de entender que o que acontece agora muitas vezes não me traz alegria. Você pensa que eu e Iraci, às vezes não precisamos sumir daqui? Eu e Iraci já tivemos crises assim, nós dois de crises, não de ir dormir fazendo contas, pensando: amanhã a gente vai passar a igreja para alguém, vamos embora dessa cidade, eu não aguento mais. E no outro dia a gente acordar, o Espírito no chão de novo, enchendo a gente de novo, e a gente começando de novo, e na mesa do café já pedir perdão para Deus. Deixa eu te falar, nenhuma mulher aqui, nenhum homem vai conhecer a glória de Deus sem viver uma vida de superação. Ninguém aqui vai crescer no Senhor sem viver desafios, perdas, sem viver dificuldades. Mas, irmão, eu vou te falar uma coisa: parece que as exigências de Deus são mais para as pessoas mais íntimas de Deus. Eu não estou pegando aqui um evangelho kamikaze para você, até porque eu não sou xiita. Eu não estou aqui pregando um evangelho de sacrifício, até porque eu não sou franciscano. Eu estou aqui dizendo para você que tem um preço. Servir a Cristo tem um preço. E não tem a ver só conosco. Mas eu vou te falar uma coisa: você não vai ser feliz juntando dinheiro, você não vai ser feliz juntando coisas, você não vai ser feliz, porque um dia esse corpo bonito vai ficar feio. Você pode puxar para onde você quiser, pode esticar, pode
Pode esticar tanto que quando rir o dedo do pé levanta, não tem problema. Mas um dia não vai, o tempo não vai superar. E sabe o que é que vai sobrar com você? Vai sobrar com você o seu caráter. Vai sobrar com você o quanto de Deus tem na sua vida, o quanto do Espírito Santo tem na sua mente, o quanto você decidiu por Ele. Sabe qual é o convite hoje? Aproveite sua vida, viva a sua vida, não perde tempo com isso. Sai disso, sai daí. Deixa eu te falar uma coisa. A gente já pensou em sair daí também. Nós já pensamos. Eu e Iraci já vivemos crises que você não faz ideia. A gente já viveu situações assim, de eu botar a roupa toda dentro do carro e vamos embora, na época da loucura, vamos embora, de montar casa com outra pessoa. E eu pegar a roupa do carro, botar tudo dentro do carro e vou embora. E eu não consegui sair da quadra. E eu virava a volta no carro, chorava, e ela sentada na calçada da casa, chorando, e eu dentro do carro chorando. Eu não conseguia simplesmente sair dali. Que eu ia perder. Por quê? Eu te pergunto. Era só amor? Não. Tinha um propósito. Deus ungiu a gente para um propósito. E às vezes, para a gente se manter no propósito, às vezes ela passa por cima das vontades dela e eu por cima das minhas vontades. Mas a gente permanece porque a gente tem um propósito. Às vezes a gente mora no nono andar, às vezes ela tem vontade de me jogar lá de cima. E eu também. Mas a gente tem um propósito. Isso dura 10 minutos. E depois passa. E depois o Senhor nos chama para dentro de novo. E o Senhor nos pega de novo. E nos refaz de novo. E nos faz de novo. Eu vou te falar uma coisa. Eu estou usando eu e Iraci porque a gente é cabeça aqui nessa igreja. O cabeça aqui é Cristo, mas a gente é os pastores dessa casa. A gente já viveu muitos problemas, muitas dificuldades, muitas. Eu era um homem que já era para estar morto, mas tinha um propósito. Eu quero desafiar você a gerar algo que Deus está pedindo para você. Talvez isso vai entristecer você um pouco, mas eu vou dizer uma coisa: o que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois. Irmãos, Maria, ela não perguntou nada. Ela só fez uma pergunta que eu vou falar dela depois. Então a minha pergunta para você é: o que você está gerando? Você sabe o que você está gerando? Você sabe? Não existe perseverança sem tribulação. E eu vou falar, eu sou homem. As mulheres, elas têm uma capacidade que os homens não têm, de continuar. Por isso você vê mais homens infartando do que mulher. Você vê mais homens com AVC do que mulher. Porque as mulheres, elas têm uma capacidade de continuar, de inventar, elas se recriam rápido, elas se formam rápido. A luta contra a vida de um homem é um pouco maior. Por isso que você vai na igreja, você vai ver muito mais mulheres do que homens. Porque quando um homem se converte, então a luta na sua casa é para que o seu marido te maltrate, para que você o deixe. E talvez você seja o único canal de conversão do coração dele. Porque um homem convertido, irmãs, vai converter toda a casa. O cachorro vai converter. Sabe? Por isso que quem edifica a casa não é o homem sábio, é a mulher sábia.
Eu sempre achei que eu estava casado com uma tola, porque não existe uma mulher sábia e uma tola. As duas estão ali no mesmo lugar. É você que decide quem você quer ser, a sábia ou a tola. Por isso que Deus colocou em você uma capacidade sobrenatural de se refazer. É por isso que é o seu ventre que gera. Irmãs, deixa eu te falar uma coisa. O que você está gerando? Faça essa pergunta para você hoje: o que eu estou gerando? A segunda pergunta que eu faria nessa noite para nós aqui, principalmente para as irmãs, é: para quem você está gerando? Porque o anjo não disse, ó, você vai gerar o filho de Deus. Ele disse, o filho é de Deus, não é seu. O que você está gerando tem um propósito. Para quem você está gerando? Para quem? Porque isso que você está vivendo talvez não seja para a sua felicidade simplesmente, seja um propósito de Deus para a sua vida. Irmãos, você faz uma reunião de oração, pastora Cirlane, quem é que vem mais na intercessão? É os homens ou as mulheres? É as mulheres. As mulheres oram e elas gostam de orar. As mulheres se refazem mais rápido, mas também quando briga, já viu mulher de mal, dificilmente volta a se falar de novo. Homem não, homem briga no campo de futebol, um dá na cara do outro, depois os dois saem juntos para tomar cerveja. Mulher, quando fica de mal, por isso que há uma guerra. A guerra contra a vida de vocês é muito mais acirrada. Por isso tomem cuidado com o que vocês falam, com o que vocês dizem. Tomem cuidado, porque as palavras das mulheres, elas também são sentenças. E quem acha que a mulher, como diz o Erasmo Carlos, o profeta, que a mulher é sexo frágil, que mentira absurda. Não, sexo frágil é o homem. Você já viu um homem com gripe? Está aparecendo no Jornal Nacional que o tempo vai mudar, ele já está espirrando em casa e diz, ó, amanhã eu acho que não vai dar para trabalhar. A mulher não. Ela acorda de manhã, ela já passa na cafeteira, já liga o chuveiro, já empurra um filho para debaixo, já vai no berço, tira o outro, está trocando o outro, e o bonitão está lá sentado na mesa esperando o ovo. O ovo, ele quer o ovo frito, com a gema mole. E ela está com 3, 4 filhos no chuveiro, um está arrumando aqui, o outro está penteando, e ele diz, amor, faz o ovo. E aí, na correria, tadinha, o ovo fica com a gema dura. Ui. Aí ele olha e diz assim, só a minha mãe sabe fazer ovo mesmo. Você não sabe. Cara, quando põe a mãe na jogada é terrível. É ou não é? É ou não é? Ele diz, você não sabe fazer ovo. 10 anos estou casado com você, você nunca fez um ovo direito. A minha mãe, filhinho, não fala da mãe. Não gosta da mãe. Eu gosto da minha mentira, não gosta. Vive bem, né? Glória a Deus, né? Aleluia. Só que aí pronto, ela fica com aquele ovo atravessado aqui, ó. E ele vai trabalhar. Aí de meio-dia eu ligo, amor, não vou almoçar em casa, tá? Ela diz, tá. Chega de noite para ele, tá tudo certo, porque era só um ovo. Ele não viu o que ele falou. Aí chega de noite, ela fecha a cara, ele diz, oi amor, oi. E aí, né, chega na hora ali, do lava-súbias. Quem não lava súbias não come nébias, né? Que amor? Não, é oração em línguas, né? Glória a Deus. Os irmãos estão escandalizados. Não, que isso? Vamos ser crente aqui, gente.
É forte. E aí ela diz: sai daqui. E ele faz aquela coisa: o que eu fiz? E quer saber, irmã? Ele não sabe. Aí você tem que lembrar ele que você fez. Aí você diz: hoje de manhã precisava me ofender daquele jeito por causa de um ovo. Aí ele faz a segunda coisa idiota. Ele diz: só por causa de um ovo você está assim comigo? Você tem que perdoar a gente. O ovo da gema mole é uma coisa passageira para a gente. Você tem que entender que você não pode terminar tudo por causa de um ovo de gema mole, não é? Então tá. O que você está gerando? Para quem você está gerando? A terceira pergunta que eu faria para você hoje é: como você está gerando? Porque a Maria disse assim, como que ela, na cabeça dela, ela disse: como que eu posso gerar um filho se eu nunca estive com um homem algum? Aí o anjo, ele diz assim: mas descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, te cobrirá com as suas asas. Deixa eu falar uma coisa para você, irmã. Tem coisas que você está gerando na sua casa, que é de contato com o seu marido, com o seu namorado, com o seu noivo. Mas tem coisas que você está gerando que é só Deus que pode gerar através de você. Nenhum homem pode te dar essa semente profética que só um Deus vivo pode fazer na sua vida. E você precisa entender isso. Você precisa entender que tem coisas que Deus vai colocar em você que nenhum homem é capaz de fazer isso. Tem um tipo de prazer que só Deus pode te dar, nenhum homem pode te dar. Nem pai, nem marido, nem filho. Tem algo que você vai gerar que é só o Espírito Santo que vai dar para você. É uma convicção, é uma certeza. Então, como você está gerando? Feche seus olhos um pouco. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor cele aqui essa noite com a tua glória. Desce com o teu fogo aqui, coloca verdades dentro do nosso coração, coloca verdades dentro das nossas vidas, Senhor. Ninguém pode gerar o que só o Senhor pode gerar. Glória a Deus. Senta aí mais um pouquinho, já vou terminar. O que você está gerando? Para quem é isso? Como você está gerando? Porque tem várias formas. A ambição também pode fazer você gerar. A necessidade também pode fazer você gerar. A carência também, a dificuldade. Mas se o Espírito Santo, querido, descer sobre a sua vida, Ele vai ensinar você a gerar segundo os padrões divinos. Deus tem um padrão que, embora você passe por dificuldade, por sofrimento, mas vai nascer. Vai nascer. A Bíblia diz que o mundo se alegra e vós ficareis tristes, João 16:20. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Quero declarar isso. Assim como a mulher que está grávida tem fortes dores de parto, mas quando vê a criança, já é passada a sua dor. Então pega essa palavra no seu espírito. O que você está gerando? Para quem? Como? E a minha quarta pergunta é: com quem você está gerando? Você sabe que o anjo falou para Maria assim, ó: sabe Isabel, tua prima? Ela também está gerando um filho na sua velhice. Maria tinha quantos anos? Era menina. O que é que Maria faz? Se você ler, eu parei no versículo 38, mas se você ler até o 45, você vai ver Maria indo na casa de Isabel. Ela procurou uma mulher mais velha. Já que eu estou gerando, eu vou procurar essa mulher mais velha e eu vou lá aprender com ela como se gera. Deixa eu falar uma coisa para as irmãs mais novas: procure alguém
pouco mais de idade, que já passou alguns lugares que você não passou, que já teve alguns sofrimentos que você não teve. Não deixe que a mulher moderna roube você da mulher eterna. Não deixe que a mulher virtual roube você da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede ao dos rubins. O coração do seu marido confia nela e a ela não lhe falta riqueza. Então, queridos, nós vivemos num mundo muito acelerado. Muito acelerado. Você pede a comida em casa, em 15 minutos ela chega. É tudo muito acelerado. As pessoas, elas foram perdendo o contato, foram perdendo, sabe, a atração, foram perdendo o convívio, foram perdendo a comunhão. Isso tem acontecido nos lares, nas famílias. Poucas conversas e muita ação. Muita ação com poucas conversas. E as muitas ações elas sempre precisarão de muitas conversas, de muitos acertos, de muitos desfechos. Então não dá para você firmar coisas profundas em vidas rasas. Não dá. Você precisa se aprofundar em Cristo. Então, por favor, sabe o que Maria fez? Maria foi lá para a casa de Isabel. Então a minha pergunta é: o que você gera? Como você gera? Para quem e com quem? Com quem você está gerando? A Bíblia diz que Isabel estava grávida de 6 meses e Maria ficou lá 3. 6 e 3 são 9. O prazo da gestação. O prazo da gestação. Sabe o que Maria foi lá ver? Maria foi ver como é que se paria. Porque depois ela ia parir um filho, sozinha. E não esqueça que ela era virgem. E não esqueça que José não tocou nela até Jesus nascer. E agora, como é que vai contar para o José que o filho era do Espírito Santo? Ela ia chegar para o noivo e dizer assim: ó, a gente vai ter um filho. É do Espírito Santo. Claro que José não acreditou. Só que José não era mau caráter. O que é que ele fez? Ele saiu, deixou Maria. Ele não acreditou. Porque se ele fosse no sinédrio dizer que ela estava grávida, ela poderia ser morta e apedrejada. Então ele fugiu. Saindo, ele estava dizendo o quê? A culpa é minha. A conta seria mais barata. Mas de madrugada o anjo do Senhor visitou José em sonho e disse: José, cuide do menino, porque o menino é meu. Cuide do menino. Aleluia. Então eu oro também para que Deus levante homens para cuidar de filhos que não foi eles que geraram. Eu oro para que Deus levante homens, companheiros, sabe, verdadeiros homens, que aprendam a cuidar de filhos que não foi eles que geraram. Porque eu vou te falar uma coisa: quando você cuida de um filho que não foi você que gerou, a glória de Deus, porque veja uma coisa, dali por diante Deus não falou mais com Maria, só falava com José. Porque toda vez que você vai cuidar daquilo que está abandonado, daquilo que ninguém quer cuidar, os céus se abrem sobre a sua vida, querida. Em nome de Jesus. O que você está gerando? Para quem? Como e com quem? Com quem? Quem fala no seu coração? Porque se é uma pessoa ambiciosa que fala no seu coração, você vai se tornar ambiciosa. Por isso a Iraci não tem uma amiga que não gosta de mim. Porque ela não pode ter uma amiga que não gosta de mim. Essa amiga vai contribuir para a gente ter problema. E eu também não posso ter um amigo que não gosta dela. Como que eu vou ter relacionamento com alguém que não gosta da minha esposa e dos meus filhos? Como que eu vou ter relacionamento com alguém que não gosta? Ah, mas eu amo. Então você está lascado. Tem um ditado popular que diz que quem ama meu filho, minha boca adoça, né? Quem beija meu filho, minha boca adoça. Como que eu vou ter um amigo que não gosta da minha esposa? Sabe o que vai falar na minha cabeça? Deus tem outra mulher para você. Não é amigo.
favor, não ouçam pessoas que trabalham para dividir a sua casa. Obrigado pelo seu amém. Não ouçam pessoas que trabalham para dividir a sua mesa, para dividir a sua cama. Não ouça. Se eu estiver conversando com alguém, falou mal da minha esposa, nunca mais ele vai ouvir a minha voz. Então, queridos, com quem você está gerando? Sabe o que Maria fez? Foi para a casa de Isabel, uma mulher mais velha. A Bíblia ensina isso. Você que é mais nova, procure alguém mais velha, busque um conselho. Ah, mas eles são muito quadrados, são muito tradicional. Hoje a gente vive num outro mundo, mas isso nos protegeu até agora. Eu sou do tempo que a gente beijava a mão do pai e da mãe. Às vezes eu chegava num bar, meu pai estava bêbado, eu beijava a mão dele, benção, pai. Eu sou desse tempo, porque educação, princípio, sempre protegeu. As leis de Deus não são para te aprisionar, são para te proteger. São para te proteger. Por isso que a lei é para o injusto, não é para o justo. Um filho obediente não precisa de regra. Um filho obediente não precisa de horário para chegar em casa. Ele chega no tempo determinado pelo pai. Ainda falta duas perguntas: o que você está gerando? Para quem você está gerando? Como você está gerando? Com quem você está gerando? Até quando vai durar? A minha quinta pergunta: o que você está gerando? Porque o anjo falou o que para Maria? Você está gerando o Filho de Deus e o seu governo não terá fim. Ou seja, Maria, o que vai nascer de você vai governar para sempre. O que vai nascer de você vai governar para sempre, não vai ter mais fim. Ou você pensa que a sua vida acaba quando o caixão fecha? Você acha que a sua vida acaba quando o caixão fecha? Abre a sua Bíblia comigo em Gênesis 37. Bota aqui Gênesis 37 para mim. Gênesis 37. Aleluia. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos. Ponto, tá bom. Essa é a história de quem? De Jacó. Mas por que começa a falar de José? Porque a sua história não termina em você. A sua história termina nessa criança que você está carregando no colo. Vai terminar no filho dela, no filho do filho do filho do filho dela. Então todas as suas decisões hoje vão afetar para sempre o destino das suas gerações. Então descubra que você não pode pensar só em você. Deus é um Deus geracional. Abre Mateus capítulo 1 aí. Mateus capítulo 1. Deixa eu só colocar uma base aqui para você. Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus. Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou seus irmãos, Judá gerou Tamar, Judá gerou de Tamar Pérez, Azerá, Pérez gerou Herom, Herom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou quem? Gerou Boaz de Raabe, Boaz gerou Rude a Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, de quem? Daquela que tinha sido mulher de... Você está entendendo isso? O filho era de Davi, mas a mulher era de Urias.
Deus não quebra princípio para falar a verdade, meu irmão. Davi gerou Salomão daquela que era a mulher de Urias. Você pertence a alguém e alguém pertence a você. Eu posso pecar, eu posso ter tomado decisões erradas, e eu não estou aqui para condenar ninguém, porque eu já fiz muita caca no caminho. Eu já fiz muita caca no caminho, mas um dia eu achei Jesus e Ele mudou a minha história. E você viu a minha esposa falar aqui, e é isso que aconteceu. Ele mudou a nossa história. Mas a caca ficou no caminho. Eu fiz. E eu vou ter que lidar com isso. Eu tenho que lidar porque eu fui pai solteiro da Pamela. Tive filho fora do meu casamento. E eu sou pastor do Ministério Mervan. Você acha que isso não foi meu fantasma por muitos anos? Quantas vezes eu subi aqui com o microfone na mão pensando: Senhor, será que eu sou digno? Eu disse, claro que não. Mas não é por causa de você, é por causa de mim. Eu não vim aqui colocar peso sobre você, irmã, e nem sobre você, irmão. Mas eu vim dizer que Deus nunca quebrou nenhum princípio para te amar, e nunca deixou de te amar por causa dos seus princípios. Mas o que a gente faz de errado fica selado. Entende? Hoje eu sou pai de 5 filhos, que só 2 é do meu casamento. Mas nós somos pais de 5 e consideramos isso. Você pensa que eu não sofro as perseguições aí, das pessoas falarem? Como é que o Luiz Hermínio fala de família se ele era um crápula? Eu era mesmo, é verdade, tudo verdade. Mas Jesus estendeu a sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu não vim aqui condenar você, não. Eu vim aqui dizer para você que tem um caminho que é sobremodo excelente, é muito maior de toda a caca que a gente já praticou, que a gente já fez. Fica o selo, ficou o selo ali. Salomão foi gerado daquela que era a esposa de Urias. Ficou o selo ali, está aqui nas escrituras. Mas ainda Deus chama de Davi, segundo o homem, o meu coração. Segundo o meu coração. Então eu vim dizer para você aqui que o que você está gerando para Deus vai durar. Você não vai entender agora. Talvez você está se sentindo inútil. Talvez você vem no culto de mulheres e você diz: o pastor está falando aí. Você pensa que eu vim aqui no domingo pregar e ficava pensando: eu não sou mais o padrão. Como que eu posso ser pastor de uma igreja, gente? Se eu tenho filho fora do casamento, se eu fui pai solteiro com 18 anos. Minha filha de solteiro hoje é pastora lá em Portugal. A outra menina que foi gerada fora do casamento me mandou um áudio essa semana: pai, fui batizada com o Espírito Santo. E aí vou gravar um vídeo para você. Mandou para mim, está na célula, lá no Bola de Neve, em São Paulo. E eu fico pensando: Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso mesmo. Porque a gente tinha tudo para dar errado. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus não improvisa com ninguém. Deus tem um plano perfeito para todo mundo. E não importa como você chegou nessa terra. Pode ter sido fruto de um estupro. Deus tem um propósito com você. E você precisa descobrir. Quando eu comecei a me relacionar com a minha filha, a Bruna Luísa, de 2014 para cá, faz 8 anos, que ela nunca nos aceitou. Depois, um dia, ela abriu o coração, entrou por essas portas, me chamou de pai aqui na frente. Depois eu trouxe ela no altar e mostrei para todo mundo. Eu não tenho vergonha das coisas que eu fiz, porque Deus me curou. E se isso vai ajudar alguém, algum pai que está desprezando seus filhos, vai atrás de seus filhos, vai ajudá-los, vai servi-los, vai buscá-los.
ouvindo ela essa semana falar: pai, eu fui batizada com o Espírito Santo, quer ver? Chacata, falando assim, bem na inocência. Eu fiquei pensando: Deus, eu tinha vergonha dessa situação, agora eu tenho orgulho dela. Como que é isso? Como é que o Senhor transforma nossas trevas em luz, Senhor? Como que é isso, Senhor? Faz isso na vida do teu povo. E o Senhor disse: Luiz, eu faço isso todo dia na vida de alguém. Porque embora... Você já viu quem aqui tem GPS no carro? O Waze, o Google Maps lá. Você põe lá, não põe o endereço? Aí você não sai da rota. Às vezes você entra na rua errada, não entra. O que é que acontece? Ele recalcula a rota de novo, para você encontrar o caminho de novo. Eu quero dizer aqui que nessa noite tem muita gente que Deus está recalculando a rota de novo. Deus está recalculando a rota. Eu digo para os meus filhos, eu digo para o Samuel, digo para a Bruna, Samuel, mano, vocês estão no ministério. Pamela, vocês estão no ministério. Isso não é motivo de ciúme, não. É motivo de a gente se glorificar a Deus. Porque cada coisa que o Pai conserta aqui em cima, essa cachoeira vai pegar em todos vocês, nos filhos que estão por vir. O Pai está vivo para poder consertar muita coisa que fez errada no caminho, para vocês e os seus filhos que estão por vir, os netos, os bisnetos que estão por vir, sejam restaurados. Então a minha pergunta é: até quando vai durar o que você está gerando? Sabe até quando vai durar? Vai durar até Jesus voltar. Jesus vai restaurar a sua vida, a sua casa. Muitos de vocês estão recalculando a rota. Pastor, entrei na rua errada, peguei a avenida errada, peguei a cidade errada, me envolvi com a pessoa errada, me envolvi na casa errada, entrei na promessa errada. Ei, Deus está recalculando a rota para te trazer de volta para o lugar que você nunca devia ter saído. Mas já que você saiu, você errou na curva, você errou na rótula, não tem problema. Deus está recalculando a rota para trazer você de volta para o seu propósito. Cutuca alguém que está do seu lado e diz: dá glória aí. Deus está te trazendo de volta para a rota dele, para o cenário dele. Não tenha vergonha disso. Deus vai te restaurar, vai te renovar, vai te recalcular. Aleluia. Oh, aleluia. Eu acho que vocês entenderam. Eu não vim jogar peso sobre você. Eu vim dizer: não importa o que aconteceu, fique tranquilo. Se o Wi-Fi estiver ligado, a rota vai ser recalculada. Se o Wi-Fi estiver ligado, se terra e céu se conectarem, ei, você vai ser recalculado e vai ser colocado de novo no propósito de Deus. Eu quero declarar: você que tinha saído do propósito de Deus, Deus vai te recolocar no propósito dele de novo. Você que tinha desistido do ministério, desistido dos negócios, desistido da família, Deus vai renovar a tua jornada. Aleluia! E os melhores dias da sua vida estão por vir. Amém! Os melhores dias da tua vida estão por vir. Declaramos isso para a glória de Jesus Cristo. O que você está gerando? Para quem você está gerando? Como você está gerando? Com quem você está gerando? Até quando vai durar o que você está gerando?